A contraofensiva ucraniana parece que resultou em alguma coisa, pelo menos é o que a mídia da Ucrânia e alguns portais de notícias têm espalhado, e a gente vai analisar isso e botar um pouquinho das informações que estão acontecendo da guerra, algumas últimas interpretações do conflito, do front, dentro de uma perspectiva mais macro, como a gente gosta de fazer aqui. Além disso, eu quero falar sobre as acusações do Trump. O Trump aí tem se enrolado bastante com a justiça, com diversas acusações criminais e alguns indiciamentos importantes. Vou falar disso aqui hoje para falar um pouquinho sobre a democracia estadunidense e o que está acontecendo por lá, pensando já para a eleição do ano que vem, em 2024. Para finalizar, eu vou falar sobre o encontro entre a Arábia Saudita e China. É o encontro para negócios, né, o Business Conference, que sela e promove mais um capítulo, mostra mais um capítulo da relação entre China e Arábia Saudita e a crescente influência dos chineses nos assuntos de política, mas principalmente de economia do Oriente Médio. Eu me chamo Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e aqui a gente fala da economia e da política global, e hoje falando um pouquinho de guerra, um pouquinho das relações entre China e Arábia Saudita, com uma pincelada das notícias que os Estados Unidos trazem sobre as eleições do ano que vem, mas principalmente sobre a situação do ex-presidente Trump. E vou começar falando dele agora, porque é uma notícia um pouco mais rápida, e eu vou tratar dessa forma, mas eu quero dar uma analisada, porque quando a gente olha nos portais, a gente identifica lá com muita facilidade. São 37 indiciamentos que o Trump sofre e ele tem uma ficha criminal agora bastante extensa, muitas perspectivas dele se tornar inelegível. Por quê? No outro processo que ele estava respondendo, ele tinha problemas em relação a fundos da campanha, em relação às finanças da campanha dele, que ele havia financiado com dinheiro da campanha, uma ação com uma atriz pornô, enfim, uma coisa bastante enrolada, mas que envolveu aí partes não muito condizentes com a posição dele enquanto republicano. Agora, o que está colocado para ele? Ele está sendo acusado de esconder e levar para casa dele na Flórida documentos oficiais dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. E isso é um crime grave e é um crime que pode dar uma cadeia braba para ele. Ele vai puxar aí alguns anos de cadeia se por acaso tudo que tiver colocado contra ele nesse processo específico dos documentos for julgado e tudo for dado como procedente. É um problema sério. Inclusive o último advogado-geral da União, digamos assim, dos Estados Unidos, falou que não há vitimismo, não há como Trump ser colocado como vítima dessa história. Ele é um ator bastante ativo e que teve muita responsabilidade sobre os resultados de esconder esses documentos, de levar eles para a casa dele, e há indícios fortes de que de fato ele fez isso. Então a situação do Trump está muito ruim e isso dá espaço para uma figura que a gente já falou aqui no canal, que é o Ron DeSantis. Ele vem travando uma guerra aí contra a Disney, contra o que é chamado de wokeismo, ou uma posição mais progressista, né, ou posições progressistas, identitárias, que são combatidas com muita força pelos republicanos e pela extrema-direita. Ele vem angariando, o DeSantis vem angariando um eleitorado bastante grande e com resultados na Flórida. E ele é um cara que é um chefe de um estado, né, que é um estado importante dos Estados Unidos e que tem aquela figura do statesman que é necessária e que todo o establishment gosta nos Estados Unidos. Então a gente vai acompanhar essa questão do Trump, porque isso vai definir com toda certeza o nome dos republicanos na próxima eleição de 2024 e nos Estados Unidos, que tem uma política bastante conturbada e nesse momento não está muito favorável para o Joe Biden, que acumula derrotas em diversos espectros da política internacional e interna e doméstica dos Estados Unidos. Por quê? Qual que é a derrota, pelo menos na política internacional aqui, que nos toca mais falar hoje? É a questão do Oriente Médio. O Oriente Médio é das regiões mais importantes para os Estados Unidos. Se a gente pudesse elencar 3 regiões que são vitais para execução, implantação e de levar a cabo mesmo o poder internacional, poder global dos Estados Unidos, a primeira é a Ásia, o leste asiático principalmente, mas que a China agora tem uma preponderância, um poder e uma influência muito grande, mas que os Estados Unidos ainda contam com aliados importantes, como a Coreia do Sul e o Japão. Mas o leste asiático, na verdade, né, que é essa região que é central para a economia global, é de extremo interesse dos Estados Unidos manter como uma região de influência sua. O outro lugar é a Europa, né, o continente europeu, como sempre falo aqui, são os aliados mais ferrenhos dos Estados Unidos e inclusive a guerra entre Rússia e Ucrânia deixou isso muito mais explícito. E o outro lugar, com certeza,
é o Oriente Médio, porque lá tem petróleo. Simples assim. Obviamente que a política do Oriente Médio envolve questões religiosas, envolve questões políticas de outros aspectos que a gente pode olhar, de outros prismas, mas a questão do petróleo é central porque é a energia que move o capitalismo. E agora, com a Arábia Saudita se aproximando da China com muita força e tendo a China conseguido unir a Arábia Saudita e Irã em um pacto que vai além da economia e pode ser um pacto de segurança para o continente, isso já coloca, já é posto como uma derrota, pelo menos consolidada, para o Joe Biden e para os Estados Unidos. Não quer dizer que o Oriente Médio vá definitivamente sair das mãos dos Estados Unidos ou da zona de influência dos Estados Unidos, porque o jogo ainda está acontecendo. Os dois países, né, Estados Unidos e China, ainda estão disputando, ainda há recursos para serem colocados na mesa, mas nesse momento, né, e para a gente pensar na eleição de 2024, já é uma derrota consolidada e já é um problemão para os Estados Unidos. E nessa conferência que aconteceu nos últimos dias, lá na Arábia Saudita, em Riad, há uma forte convergência entre China e Arábia Saudita colocada nos negócios, e é uma conferência gigantesca de negócios que levou mais de 3 mil delegados e 3 mil partes interessadas de diversos países, com delegações de 23 países para fazer negócios lá, principalmente na questão energética. A Arábia Saudita quer sair de um pool de petróleo, sair do país que só exporta petróleo e assim consegue a sua proeminência na região, para um país em que tem uma liderança energética e tecnologia. É isso que a Arábia Saudita quer. Agora, a fotografia do atual momento das relações entre China e Arábia Saudita é a seguinte: a Arábia Saudita exporta petróleo cru e derivados de petróleo para a China, que é um grande consumidor de energia, e importa muitos produtos que são tecnologicamente mais refinados e vão de veículos até equipamentos industriais. Ou seja, há uma balança comercial entre os países que, em termos de perfil, tem um desequilíbrio, mas a intenção da Arábia Saudita, e que a China já coloca também na mesa, que a intenção dela é de aprimorar essas relações, tornarem elas mais, digamos assim, voltadas para a tecnologia, voltada para a exportação pela parte da Arábia Saudita de produtos que gerem mais valor agregado e, com certeza, consolidar um corredor econômico ali com a ajuda da influência da Arábia Saudita para chegar em outros países ali da região. Essa é a perspectiva da China, esse é o prisma da China, fazer uma diplomacia econômica, coisa que eu já coloquei aqui em outros vídeos, mas que a gente consegue verificar com muita facilidade. A China tem interesse de fazer negócio. Esse é o mote da China. Ela não quer ir lá na Arábia Saudita e fazer base militar. Eventualmente isso pode acontecer, mas nesse momento não é a prioridade, até porque os Estados Unidos já têm muitas bases no Oriente Médio, a região é realmente tomada pela influência e pelo poder dos Estados Unidos, mas agora a China tem uma aproximação bastante grande com os países dessa região, e a Arábia Saudita é um exemplo que é um clássico. Por quê? Nos últimos 6 anos, pelo menos, a balança comercial entre os países, ela cresceu exponencialmente, e a curva é realmente exponencial. E agora é uma consolidação que vai além da economia, mas que é baseada na economia, e vai se expandir para a geopolítica. Essa conferência que eu estou falando aí contou com a presença do Xi Jinping e com o príncipe Mohammed bin Salman. E essas lideranças, nesse nível, né, de importância, vão conversar sobre diversas questões no mundo que interessam os dois países, e isso colocando pautas na mesa que são de interesse para o desenvolvimento econômico da Arábia Saudita e para a segurança energética da China. É um encontro importante, e essa relação entre os países, e principalmente a China e a região do Oriente Médio, é central para a gente entender os rumos da geopolítica no futuro. É central também a gente entender o que está acontecendo na guerra entre Ucrânia e Rússia. Agora, foi colocada em prática, né? Já está em marcha a contraofensiva, a tão falada contraofensiva que foi divulgada e propagandeada pelo Volodymyr Zelensky por alguns meses. O que ele estava fazendo, na verdade, falando da contraofensiva, é colocar na mesa a necessidade da Ucrânia ter mais recursos, mais armas e mais poder para lidar com a Rússia. De fato, o poder da Ucrânia, e se a gente olhar pelas questões mais econômicas de um conflito que ele exige bastante. A Ucrânia tem uma economia muito mais fraca do que a da Rússia e está recebendo ajuda externa e depende disso para continuar fazendo a guerra. Agora, a guerra tem os seus fronts bastante estabelecidos, ou seja, as guerras acontecem, né, as disputas vão acontecendo em lugares bastante específicos, e aqui vale pontuar que o principal é aquela região que compreende o leste da Ucrânia, a região oriental da Ucrânia e o Mar de Azov. O Mar de Azov é onde a Ucrânia tem concentrado seus maiores esforços e aonde que ela vai buscar que a sua contraofensiva seja mais efetiva, que vá atrás dos postos, né, que a Rússia acabou fixando nesse leste ucraniano, e a região, né, do Donbás, ali de Donetsk,
é central para a gente entender isso, entender as movimentações nesse teatro da guerra que vão acontecer agora. O que foi colocado nos primeiros dias da contraofensiva, que se deu ali mais ou menos no início dessa semana, mais ou menos dia 9, dia 8 ali, que foi bastante divulgado, é que a Ucrânia não conseguiu resultado nenhum, até agora, pelo menos. E hoje, dia 11, houve um resultado que seria um vilarejo ali no leste da Ucrânia que foi ocupado pelo exército ucraniano. Agora, as informações estão bastante confusas, não há uma confirmação disso e que muitos dos vilarejos que foram ocupados, na verdade, eram posições que a Rússia simplesmente saiu fora por medo de ficar circundada pelo exército ucraniano e com isso tomar uma perda de equipamentos, de vida humana, que não poderia recuperar ali, ou que seria uma coisa inútil, não valeria fazer a batalha em função disso. Então foi um recuo da Rússia. Agora, se o motivo do recuo foi uma força maior da Ucrânia, ou se foi realmente uma reorganização tática do exército, a gente não sabe ainda. O que eu quero trazer aqui com mais frequência, né, e que a gente está no dia 472, é atualizações mais recorrentes sobre a guerra. Eu tenho falado num plano mais amplo, quero falar um pouquinho desse plano mais rasteiro, assim, do dia a dia, que não é menos importante do que o plano amplo, mas quando a gente vê muitas notícias sobre isso, e tem muitas notícias, a gente acaba se perdendo ali na questão conjuntural, mas a questão conjuntural é importante também, não vamos falar que não é. Eu vou continuar fazendo o plano geopolítico da questão, falando sobre as disputas maiores e os movimentos maiores, mas eu quero também trazer algumas informações do front, como essas que eu trouxe aí, que é essa disputa no leste da Ucrânia, principalmente na região do Donetsk, que vai definir o rumo da guerra e onde a Ucrânia vai concentrar as suas forças. Agora, e no plano mais amplo da guerra, o que a gente pode comentar, basicamente, é que a guerra ela tem se intensificado em termos de mortandade, né? Isso é bastante verificado. São conflitos encarniçados que estão acontecendo e a pressão por recursos que a Ucrânia tem colocado, ela é cada vez maior. A imagem do Zelensky, daquele líder que só está fazendo uma resistência, um pouco se perdeu com o ataque ao Kremlin, né? A Rússia, mas obviamente que existe um apoio gigantesco dos países da OTAN, um apoio gigantesco de diversos países do Ocidente que querem realmente apoiar a Ucrânia e fazer frente ao Vladimir Putin, a Rússia. E pelo lado da Rússia, é uma consolidação já do bloco, que ela está se intensificando com os países que vão compreender o eixo de influência que a China tem, principalmente na região da Ásia Central, mas não só isso, Oriente Médio também, mas principalmente a relação sino-russa, que é central para a gente entender todo esse conflito. Agora, os desdobramentos disso, né, vão depender muito, claro, dos resultados da guerra, mas o que tende a estar colocado aí, na verdade, é que em última instância, a Rússia parece que demonstra mais musculatura para continuar fazendo esse tipo de guerra. Porque em algum momento a imagem do Zelensky vai se deteriorando, a questão da guerra vai ficando mais pesada e inclusive dentro da Ucrânia pode haver movimentos de ser contra o Zelensky, de continuar essa guerra. Isso a gente tem que ver ainda se vai acontecer, mas isso é possível sim. Toda guerra, ela tende a mostrar que o líder, quando vai perdendo sucessivas batalhas e vai enfraquecendo a sua economia, também perde apoio popular. Agora, acho que a força do nacionalismo é muito grande e é difícil a gente ver isso com clareza. Mas pelo lado da Rússia, há muito mais estofo e muito mais fôlego para continuar mantendo a guerra e continuar deixando ela cada vez mais cara, por mais que isso também danifique a própria economia da Rússia. Mas a gente vai acompanhar aqui, esse é um plano que é esse prisma mais macro, ele é importante para a gente entender esses grandes movimentos. Há entre Ucrânia e Rússia uma diferença de capacidade de continuar o conflito. Há uma diferença de musculatura e de oxigenação para permanecer sustentando esses fronts, essas batalhas por muito mais tempo. Mas bom, por hoje era isso. A gente viu aí questões variadas, né? Desde passando Trump, Arábia Saudita e China, e a questão da guerra, que é importante a gente acompanhar. Esses últimos conflitos aí que estão se dando nas regiões mais perto ali de Donetsk ou que vão se direcionar para o Mar de Azov, eles são importantíssimos. Isso vai realmente definir os rumos da guerra, ou pelo menos agora, no curto e médio prazo, se vai demorar muito para a gente ter um desfecho ou quando vai demorar, porque os custos, né, que vão se desdobrar dessas batalhas é que vão definir a capacidade da Ucrânia, por exemplo, continuar ali fazendo a guerra, e da Rússia, se ela vai ter mais prejuízo do que já teve até agora. Mas por hoje era isso. Agradeço a paciência, a audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau!